Tem um brasileiro que mora nos Estados Unidos, o nome dele é Albertinho Gazio, ele faz vídeos quase que diariamente. E eu não sei por que cargas d'água, eu estou recebendo agora quase todo dia a recomendação do YouTube para assistir os vídeos dele. Eu não sou inscrito no canal dele, mas enfim, às vezes eu não tenho coisa melhor para fazer e aí fico assistindo. E hoje de manhã, eu estava tomando café da manhã e vendo um vídeo dele e me chamou a atenção uma coisa que ele disse. E realmente eu queria fazer um vídeo resposta sobre o que ele falou. Ele disse o seguinte, que nos Estados Unidos não existe férias, não existe 13º, que ele está certo nessa parte aí do 13º, mas ele disse que não existe férias, não existe feriado, não existe fim de semana, não existe nada disso, que lá se trabalha de sol a sol, que se trabalha de domingo a domingo, e que se você quiser ter alguma coisa, você realmente tem que se esborrachar de trabalhar. Eu moro aqui no Canadá e deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Canadá e Estados Unidos praticamente são um país só. Tem algumas pequenas diferenças. Basicamente, as unidades métricas aqui usa-se metro, lá nos Estados Unidos usa-se milha, aqui peso usa-se quilo, apesar de que em alguns supermercados você também vê a placa por libra. Nos Estados Unidos só usa-se libras, pounds. Então, basicamente é uma coisa só, tá? O país é muito parecido, os dois países, as regras trabalhistas são idênticas. Eu trabalho numa empresa americana e eu vou constantemente aos Estados Unidos para participar de curso, reunião, seminários, enfim. Estou constantemente indo aos Estados Unidos desde 1994. Então eu conheço bastante a realidade americana, não de ouvir falar, mas de participar intensamente. E o que ele falou, me parece que é o seguinte, ele tem um universo muito restrito. O universo dele, me parece, eu posso estar muito enganado, se eu estiver enganado eu já peço até de antemão desculpas, mas na minha percepção, o universo do Albertinho é que ele lida mais com trabalhadores informais, com pessoas que chegaram com visto de turista e que estão tentando a vida. Nada contra quem faz isso, eu apenas não recomendo porque é muito difícil a vida para quem vive nessas condições, mas se você tem, a única opção que você tem é a sua escolha, quem sou eu para lhe condenar, né? Como eu falei, não recomendo, mas enfim, nesses nichos de população, isso que o Albertinho falou faz todo sentido. Você tem que trabalhar realmente, ralar de sol a sol. Você não pode ficar escolhendo emprego, você não pode ficar fazendo uma seleção de não vou fazer isso, não vou fazer isso, eu vou parar às 5 horas da tarde, eu vou parar 4 horas da tarde. Então, para esse grupo de pessoas que vive essa realidade de imigração ilegal e tem que se sujeitar a muitas coisas, muitos tipos de trabalho, tem que se sujeitar a muitas humilhações em alguns casos, não humilhação do trabalho em si, mas humilhação das pessoas que os estão empregando, né? Porque o cara que emprega o ilegal, ele sabe que o ilegal não vai poder nunca reclamar e aí ele pinta e borda. Isso aí é comum, acontece muito. Aqui nessa região onde eu moro não, porque não tem muito trabalhador ilegal aqui, mas na região de Toronto tem bastante esse tipo de situação. Pessoas explorando as outras porque sabem que elas não vão poder ir fazer nenhum tipo de denúncia. Mas eu quero dizer que os Estados Unidos e o Canadá também é a mesma coisa. Ele não vive só de uma população de imigrantes ilegais. Na verdade, a grande maioria, a esmagadora maioria, é claro que tem muitos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, muitos, milhões. Eu não tenho esses dados aqui agora, os números exatos, mas eu inclusive vou até pesquisar, se eu encontrar eu coloco na descrição. Não é muito fácil encontrar informações sobre trabalhadores ilegais, imigrantes ilegais, mas eu vou pesquisar assim mesmo e se eu encontrar eu coloco na descrição. Mas a grande maioria da população da América do Norte como um todo, Estados Unidos e Canadá, excluindo aqui o México, né? Mas Estados Unidos e Canadá, a grande maioria não é de trabalhadores ilegais. Pelo contrário, são pessoas
que tem ou visto de trabalho, ou tem residência permanente, ou já viraram cidadãos dos países em que vivem, né? Então, acho que é um carro de polícia aqui parado na frente, viu? Não era. Mas é muito comum aqui ter essas picapes descaracterizadas. Essa azul que você vê atrás, elas são carro de polícia. É muito comum ter. Essa não era, mas é muito comum acontecer isso, e eles ficam parados assim fora da pista, com a porta aberta e só a pistolinha lá, ó, monitorando quem vem acima da velocidade. Mas enfim, as pessoas que trabalham legalmente, que constroem uma carreira, que trabalham para uma empresa, essas pessoas têm sim férias remuneradas, tem sim, e funciona geralmente da seguinte forma: não existe uma lei específica sobre isso, funciona como um acordo que você faz com a empresa. Então, se você faz um acordo com a empresa que você está trabalhando e você concorda com o que a empresa está lhe propondo, então isso é entre você e a empresa, o governo não se mete muito nessas questões. Mas o que acontece é o seguinte: quando você entra na empresa, durante o primeiro ano, você tem direito geralmente a 1 semana de férias. Aí no segundo ano, você passa a ter direito a 2 semanas. Algumas empresas lhe dão direito de 2 semanas depois do terceiro ano. E o interessante é o seguinte: você não precisa esperar cumprir o primeiro ano para ter essa semana de férias. Semana que eu digo são 5 dias, tá? Não conta os finais de semana. As férias aqui, elas não contam final de semana e não contam feriados, tá? Que feriados, as pessoas que trabalham legalmente, que trabalham numa empresa estabelecida, que tem uma carreira, essas pessoas gozam sim de feriados. Semana passada mesmo foi feriado aqui no Canadá, e eu acho agora que semana que vem vai ser feriado nos Estados Unidos na segunda-feira. E as pessoas, como eu falei, que trabalham legalmente, elas gozam sim feriado e recebem normalmente, mesmo estando gozando esse feriado ou essa semana de férias que teve direito durante o primeiro ano. E aí o cara pode inclusive pedir as férias antes de completar o primeiro ano. Ele tem que gozar essas férias dentro desse primeiro ano. Geralmente é assim que funciona. Ou seja, o cara pode começar a trabalhar hoje, daqui a um mês ele já pode pedir essa semana dele de férias, os 5 dias de férias, ou ele pode pedir um dia de férias, ou ele pode... Aqui é muito liberal entre a empresa e o funcionário. Se o cara chegar para a empresa e dizer: olha, eu quero 2 dias das minhas férias, tudo bem. Se a empresa concordar, o cara vai lá e tira os 2 dias de férias dele. Então, é assim que funciona. Funciona muito bem. E como o Albertinho falou, eu acho que ele está com um universo realmente muito restrito a pessoas que trabalham de forma ilegal, pessoas que não têm condição de, sei lá, de trabalhar legalmente no país. O que mais que ele falou? Estou tentando lembrar aqui uma outra coisa que ele disse. Sim, do horário de trabalho. Que as pessoas trabalham de sol a sol, de dia aqui na primavera e no verão. E aqui no Canadá, como estamos mais ao norte do que os Estados Unidos, aqui o verão, o dia ainda é mais longo, vai até quase 11 horas da noite, em algumas regiões mais ao norte, até perto de meia-noite. E mais ainda ao norte, eu já vi em Yellowknife, uma cidade que tem bem ao norte, 2, 3 horas da manhã ainda claro. Então realmente é bem curioso. E aí ele falou o seguinte, que as pessoas trabalham de sol a sol, não tem folga, não é bem assim. Não é bem assim. De novo, aquele que trabalha de forma ilegal, geralmente ele trabalha dessa forma como ele falou. Mas quem trabalha de forma legal, as empresas, elas têm horários sim de funcionamento. Grande parte das empresas funciona de 8 às 4, algumas 4h30, porque dá meia hora para o almoço. Algumas o intervalo de almoço é apenas 15 minutos.
enfim, existe toda uma liberdade entre o funcionário e a empresa para definir esses detalhes, entendeu? Quanto tempo ele vai ter de almoço, quanto tempo vai ter de folga. Tem gente que fuma, que tem direito, através da negociação, lógico, de pegar alguns minutos durante o dia para fumar. E as empresas, eles trabalham dentro desse horário. Muitas empresas trabalham apenas de 9 às 5, então as pessoas entram às 9 da manhã e saem às 5 da tarde, com meia hora para intervalo de almoço ou alguma coisa nesse sentido aí, nessa próximo de meia hora. E não é bem daquele jeito que ele falou, não. Então, o objetivo desse vídeo foi só para esclarecer para vocês que as coisas não são exatamente da forma como o Albertinho Gázio informou no vídeo dele. No mais, é isso aí, gente. Ele tem razão em outros pontos, tá? Que aqui ninguém repara pra roupa de ninguém, isso é verdade. Inclusive, eu me divirto quando eu vejo brasileiros que acabaram de chegar aqui, rapaz. Tem um grande amigo meu que toda vez que eu saio com ele, eu me divirto, porque ele fica reparando pra todo mundo que olha, rapaz, olha aquele lá, rapaz, como é que esse cara tá usando essa roupa desse jeito? Essa meia dessa cor, essa calça, olha o cabelo daquele ali, rapaz, olha não sei o que, olha. Então, realmente é bem interessante, porque aqui, depois que você já está há bastante tempo, isso passa a ser normal para você, você não liga, e é comum você ir no shopping e você ver pessoas de pijama, e isso ele está coberto de razão. É comum você ver pessoas de chinelo de dedo no verão, lógico, indo para o shopping, para o centro da cidade, usando bermuda de qualquer tipo. É comum também você ver pessoas sujas, eu digo assim, na roupa. Pessoas que trabalham na construção e elas realmente se sujam todas. A roupa às vezes é pintada, tem gente que mexe com tinta e a roupa é toda pintada, e é comum, extremamente comum você ir num shopping, sei lá, numa loja de eletrônicos. Uma vez eu estava numa loja de eletrônicos e um cara estava lá comprando uma televisão de LED lá de 70 e tantas polegadas, e se olhava pro cara, se fosse no Brasil, o vendedor jamais iria dar nem atenção para esse cara, porque o jeito que ele estava era realmente uma roupa toda suja de tinta, uma bota toda detonada. O cara parecia que tinha saído da construção para ir direto para aquela loja comprar aquela televisão. Nesse ponto ele tem razão. E as pessoas aqui, elas não são mal vistas por isso não, pelo contrário. Se você vê alguém que está com roupa suja, de tinta, de poeira de construção, você sabe que aquele cara ali é um trabalhador, aquele cara ele é valorizado, ele não é jamais humilhado por causa disso, em lugar nenhum. Claro que ninguém vai, sei lá, para um restaurante de alto nível com uma roupa dessa, é questão de bom senso, né? Vou ficando por aqui nesse vídeo, gente, e a gente se vê no próximo Acorda Brasil. Um abraço a todos, tchau, galera!